Olá pessoal, tudo bem? Gente, nessa aula aqui eu quero falar para vocês sobre neoplasias benignas e malignas, tá? Visando justamente complementar o que eu falei em sala de aula, reforçar o que eu falei em sala de aula, te ajudar aí posteriormente, tá bom? Então vamos lá, tá? Três coisas são fundamentais que vocês precisam saber: o que é tumor, o que é a neoplasia em si e o que é o câncer em si. Então vamos lá, tá? Estudando aqui devagarzinho com vocês, porque o foco aqui é aprendizado, tá? Então, primeiramente, o que seria um tumor? A palavra tumor corresponde ao aumento do volume observado numa parte qualquer do corpo. Isso pode surgir através de uma inflamação, de um edema ou do aumento do número da quantidade de células. É isso que vai estar caracterizando um tumor. A neoplasia é quando o tumor ele se dá por crescimento do número de células. Isso acontece porque a neoplasia ela é caracterizada por disfunções que acontecem na programação da célula para ela poder se dividir. Então, tudo que acontece de mutação que de alguma forma interfere nas divisões celulares, as células começam a se replicar, a se dividir em uma velocidade anormal, e isso vai se dar justamente por fatores de mutação. O aumento do número de células ocorre. E essas células, que são células cancerígenas, possuem diversas características. E eu tenho o câncer, que é o que popularmente nós chamamos como uma neoplasia maligna. Ok? Muito bem. Nesse próximo slide, nós temos a diferença aqui entre uma mutação, entre um tumor, digamos, benigno e maligno. Se você reparar muito bem aqui, na neoplasia benigna, o tumor, o estroma, ele fica concentrado aqui e fica protegido por uma membrana. Diferente do tumor maligno, que se você perceber, não tem a formação desta membrana. Então aqui já é uma diferença muito visível entre um tumor, entre uma neoplasia benigna e uma neoplasia maligna. Além disso, pessoal, a morfologia das células também é diferente. Se você analisar na neoplasia benigna, as células são morfologicamente iguais, muito semelhantes. Já se você observar numa neoplasia maligna, as células são diferentes. Além disso, a velocidade de crescimento é muito maior em neoplasias malignas. Além disso, ela também pode invadir tecidos. Perceba, na neoplasia benigna não ocorre essa invasão, não ocorre angiogênese, formação de vasos que faz com que as células migrem de um tecido para outro, diferente do que acontece na neoplasia maligna, que vai existir a angiogênese e a formação desses vasos que vai possibilitar que a célula cancerosa migre de uma região para outra. Além disso, aqui na neoplasia maligna, nós percebemos um poliformismo, ou seja, as células elas são diferentes entre si, com morfologias diferentes. E para poder remover esse tipo de neoplasia, tem que ser por intermédio de uma remoção cirúrgica, para justamente remover toda essa parte aqui que possui células cancerígenas, tá? Como pode formar angiogênese, então tem que ter bastante preocupação, porque além de formar angiogênese, essas células ainda podem entrar por vasos linfáticos. Então tem que remover toda aquela região que também possa existir células cancerígenas. Aqui nessa imagem você vê uma célula de tecido adiposo normal, tá? E tecido adiposo é um tecido que armazena gordura, os adipócitos, e logo mais você vai ver quando, por exemplo, um tecido ele sofre uma neoplasia. Veja bem aqui, ó. Aqui eu tenho um lipoma. As células
elas são bastante semelhantes. As células cancerígenas são bastante semelhantes às células do próprio tecido, sendo inclusive até mais difícil de você identificar qual célula é cancerígena e qual célula não é cancerígena. Diferente do que acontece com uma neoplasia maligna, que você percebe esse poliformismo, células de diferentes formas que formam esse tecido. É uma diferença padrão aí entre uma neoplasia benigna e uma neoplasia maligna, tá? Geralmente, os tumores, eles podem ser classificados também pela palavra, tá? Geralmente, quando termina em oma, é um tumor benigno. Geralmente, quando termina em sarcoma, é um tumor maligno. Só que tem vários exemplos que essa premissa foge à regra, tá? Tem vários outros cânceres que são malignos, que terminam com oma, tá bom? E também você pode encontrar até benignos que terminam com sarcoma. Inclusive eu coloquei na aula essa imagem para vocês, demonstrando o nome de algumas células que são cancerígenas e alguns tecidos que sofreram neoplasia. E muitas vezes o tipo de neoplasia envolve muito o nome do tecido afetado. Então aqui eu tenho no benigno fibroma, no maligno eu tenho fibrocarcoma, tá? Lipoma, lipocarcoma, condroma, condrocarcoma, osteoma, sarcoma, aí aqui já tem outro viés de nomenclatura. Mas no geral é sempre sarcoma para maligno e oma para benigno, tá? E veja só aqui essa neoplasia, mais uma vez, maligna, células com diferentes morfologias, o seu núcleo está em extrema atividade, porque está sofrendo processo de mitose constantemente. E uma das características de uma célula, quando está sofrendo divisão celular, é o aumento do núcleo. Quando você percebe aqui uma célula normal, o núcleo é bem menor e a célula ela se encontra em homeostase, tá? Aqui é uma imagem de uma neoplasia maligna vista de diferentes formas, tá? Aqui tem um poder de ampliação e aqui tem outro poder de ampliação. Aqui é um carcinoma, tá? É uma neoplasia maligna e um detalhe, termina com oma. O que eu quero que vocês atentem é o seguinte, olha aqui a quantidade de células que estão sofrendo mitose, ó. Essa célula aqui está em metáfase. Olha aqui, ó, outra célula em metáfase. E as células possuem diferentes morfologias. Olha essa daqui, olha essa daqui. Ah, Patrick, então o que caracteriza também o tumor maligno é esse poliformismo. Exatamente. Esse poliformismo é uma característica de uma neoplasia maligna, tá? E eu demonstrei para vocês como acontece essa carcinogênese, porque de fato, como a gente está vendo o aspecto de agressão celular, a gente está estudando muito como acontece essa carcinogênese. Então, o que seria carcinogênese? O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese. Em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para uma célula cancerosa proliferar-se e dar origem a um tumor visível. Numa visão mais detalhada, é um processo de múltiplas alterações genéticas que coletivamente dão origem a fenótipos transformados, tá? Ou fenótipo transformado. Aqui eu tenho uma célula normal, por conta de algum agente carcinogênico, essa célula aqui sofreu um processo de mutação e a partir daí ela começa a se reproduzir sem parar, começa a se dividir sem parar e quanto mais uma célula se divide, maior é a taxa dela sofrer um processo de mutação que por sua vez essa mutação já carrega com si características de uma célula cancerosa. Então aqui, por exemplo, essa célula amarela, ela sofreu uma mutação, perceba que essa célula roxa, ela já gerou uma outra variabilidade de célula. Essa célula amarela, por sua vez,
já gerou uma outra variação de célula. Só que tem um pequeno detalhe. Algumas células que são formadas, elas são chamadas de células antigênicas. E são células que são mais frágeis. E o nosso sistema imune pode combater essas células. Neutrófilos, macrófagos podem acabar eliminando essas células. E inclusive eu utilizei aquele exemplo do uso de antibióticos para destruir bactérias. Tem bactérias que são resistentes a alguns antibióticos, mas não foi um antibiótico que promoveu nela essa resistência. A bactéria já nasceu com essa característica. A mesma coisa com as células cancerosas. Cada vez que elas vão sofrendo mais e mais mutação, alguns procedimentos de eliminação dessas células ficam cada vez mais eficazes. Ou seja, a célula cancerógena que forma um tumor, ela é extremamente resistente. E você vai ver uma série de características que essa célula cancerígena possui. Por sua vez, essa amarela gerou 2 variabilidades, essa verde aqui gerou mais 2 variabilidades, essa azul aqui também gerou célula antigênica e, por fim, formou esse tumor maligno. E se atenta ao detalhe, tem células de diferentes características, células de diferentes fenótipos. E isso é um perigo, porque destruir essas células é muito complicado. Nosso corpo não consegue eliminar essas células. Um detalhe também interessante é a evolução e seleção que essas células sofrem. Quanto mais processo de mitose acontece com essas células, mais mutações podem acontecer e mais resistente essa célula pode ficar. Tá? E um detalhe, com o passar do tempo, elas se tornam mais agressivas e com o passar do tempo elas respondem menos às terapias. Nossa, Patrick, então aqui o nosso foco não é entender a característica de um câncer de mama, a característica de um câncer de ovário, mas sim entender o porquê é que essa resistência acontece, o porquê que essa célula consegue se dividir dessa forma. É isso? Exatamente. O nosso foco aqui é entender essa carcinogênese, o porquê foi que essas células apareceram, o que foi que deu errado que fez com que essas células aparecessem. Um outro detalhe importante é que sim, um tumor benigno com o tempo pode se tornar maligno, porque a quantidade de mutações pode aumentar. Aqui você percebe que conforme vai passando a idade, 30-50, 40-60, 50-70, mais mutações acontecem com os genes, possibilitando que mais e mais células cancerosas comecem a surgir. Ok? Aqui eu tenho epitélio normal, aqui eu tenho um adenoma inicial, avançado, até chegar ao câncer. Tá bom? Aqui, gente, eu selecionei algumas características de uma célula cancerosa, que são autossuficiência dos sinais de crescimento, evasão da morte celular, insensibilidades aos sinais inibidores de crescimento, evasão da morte celular, potencial replicativo ilimitado, desenvolvimento de angiogênese sustentada, capacidade de invadir e metastatizar, reprogramação do metabolismo de energia, capacidade de evasão do sistema imune, instabilidade genômica e inflamação promotora de tumor. Eu vou estar falando de cada um desses tópicos para vocês. Mas esse potencial replicativo ilimitado, nossa, ele sem sombra de dúvidas é uma das características marcantes de uma célula cancerosa, tá? A angiogênese principalmente. Olha só, eu vou estar colocando isso numa imagem mais adiante, mas a angiogênese é o processo de formação de vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes, que ocorrem em condições fisiológicas e patológicas. É fenômeno complexo no qual participam inúmeras moléculas que estimulam a inibição e a formação dos vasos. Aqui eu tenho um tumor e eu tenho estímulos que fazem com que ocorra essa angiogênese. Olha só, o vaso sendo formado para poder essa célula aqui receber oxigênio e receber nutriente. Porque lembre, uma célula cancerígena está viva. Então, se está viva, ela vai precisar de nutrientes e principalmente de oxigênio. Ok?
Então a gente vai ver aqui essas bases moleculares e genéticas do câncer, levando em consideração cada um dos pontos que eu citei anteriormente, tá? Aqui mais uma vez eu relembro a diferença de um tumor benigno e maligno. Olha aqui, ó, o tumor benigno pequeno, bem delimitado, crescimento lento, não é invasivo, não é metatástico e ele é bem direcionado. E olha aqui a membranazinha que eu falei para vocês, olha só isso. Já o maligno, ele é grande, ele é mal delimitado, olha só aqui as ramificações dele, crescimento rápido, tem hemorragia, tem necrose, é invasível, promove metástase e é pouco diferenciado. São características marcantes que diferenciam neoplasia benigna de neoplasia maligna, tá? Muito bem. O que seria essa autossuficiência de uma célula normal? Para poder uma célula se dividir, gente, ela precisa de comandos para isso. Então, como é que normalmente acontece? Eu tenho aqui uma célula, essa célula recebe um receptor, esse receptor, ele ativa o processo de divisão celular. Essa ligação ativa o receptor de forma transitória e faz com que ativem sinais no núcleo para poder o núcleo traduzir sinais que induzem a mitose. Então, para poder uma célula normal se dividir, é necessário que exista esse estímulo, que muitas vezes vem de forma externa. E uma célula acaba se tornando duas na mitose, é o que acontece normalmente. Ou seja, depende aqui desse mediador para poder acontecer o processo de mitose. Já se eu estivesse falando de uma célula cancerígena, seria diferente. Veja bem, ela mesma transcreve os genes para produções de sinais de crescimento. Enquanto a outra, esse sinal de crescimento veio de forma externa, a célula cancerígena ela é autossuficiente para isso. Ela mesma produz os seus sinais, que se tocam nos seus receptores e traduz isso em indução para a mitose. Então, a mitose fica descontrolada. Uma única célula vai dar origem a várias células. Então, essa autossuficiência de célula cancerosa é o que faz com que aumente o número de células. E para isso aqui acontecer, provavelmente aconteceu alguma mutação no material genético, tá? Além disso, ela pode induzir outras células a produzirem sinais de crescimento e proliferação. A partir de uma, várias outras também vão fazer a mesma coisa. Um tipo de exemplo clássico que isso pode acontecer, de mutação que pode levar para que isso aconteça, é na translocação. A translocação é a troca de pedaço de cromossomo. Eu tenho um cromossomo que carrega seus genes que são ativos, eu tenho outro cromossomo que carrega seus genes que são ativos, e se acontecer essa translocação, o que vai ser produzido vai sim estar induzindo a uma divisão celular, que é no caso da leucemia mieloide crônica. Aqui eu tenho no cromossomo 9 o gene ABL, eu tenho no cromossomo 22 o gene BCR. Ocorre essa translocação, esse pedaço azulado vem para a região do cromossomo 9 e o pedaço verde vai para a região do cromossomo 22. O cromossomo 22, por sua vez, vai estar carregando o gene BCR e o gene ABL. E por conta disso, essa informação aqui faz com que ocorra a produção de proteínas que estimulam a divisão celular. Ou seja, a gente poderia dizer que induz sinais de crescimento celular, levando à propagação de mais células a partir de divisões celulares descontroladas. Então aqui meu foco nem sempre é entender como acontece a leucemia, as características, mas entender que, graças a uma divisão de células de forma descontrolada, é que possibilitou o surgimento dessa neoplasia. Outro ponto é que a célula cancerígena aprende a fugir da morte celular programada, que no caso é a apoptose. Essa imagem aqui lembra para vocês como acontece a apoptose. A apoptose ela pode ser
intrínseca e extrínseca. Quando a apoptose ela é extrínseca, existem receptores que estimulam a apoptose. Então veja bem aqui, interação receptor-ligante, aqui eu tenho Fas e o receptor TNF. Esse receptor aqui ativa as proteínas que irão ser capazes de ativar as caspases. Caspases são famílias de proteases que vão digerir o que tem dentro da célula, vão digerir o que tem de proteína dentro da célula. Então, graças a essas proteínas adaptadoras, as capases, elas passam a se tornar ativas. Essas caspases ativas, elas podem sim acabar atuando aqui no processo de apoptose, destruindo proteínas, estimulando aí também a questão de funcionamento de lisossomos para possibilitar também a digestão de componentes intracelulares. Aqui eu tenho uma apoptose do tipo extrínseca. Na apoptose intrínseca acontece por meio de mitocôndrias, aonde o estímulo vem, esse estímulo faz com que uma família de proteínas, BCL2, estimulam a proteína a ativar citocromo C, e esse citocromo C acaba ativando caspases, que caspases ativadas vão levar à ativação de endonucleases, que são proteínas que digerem o núcleo, e destruição do citoesqueleto. Lembrando que a apoptose é um processo extremamente organizado. Agora um detalhe, do mesmo jeito que eu tenho proteínas aqui apoptóticas, tá? Pró-apoptóticas, a favor de apoptose, eu tenho proteínas anti-apoptóticas, para poder ter esse controle. No caso de uma célula cancerosa, olha o que acontece. A célula cancerígena tem aumento de proteínas anti-apoptóticas, impossibilitando que isso daqui aconteça. Então, por exemplo, uma das causas que levam a uma célula a sofrer apoptose é a questão de danos no DNA. Se esse dano do DNA, se essa célula que sofreu dano do DNA, ela não sofreu apoptose, esse dano do DNA, essa mutação vai ser levada para outras células. Veja bem, viu? Célula cancerígena produzem proteínas anti-apoptóticas. Tira por aí o quanto perigoso essa célula é, tá? A célula cancerígena tem insensibilidade aos sinais inibidores de crescimento. A célula tem que parar de sofrer mitose. Ela sofre mitose e tem que parar. Tem um controle para isso. Esse controle é feito aqui, ó, na intérfase. A intérfase é a fase da divisão celular que antecede a mitose ou também a meiose. Mas é nessa fase que acontece a duplicação do DNA na fase S. Então, em um ciclo normal, passa por G1, aumenta a quantidade de proteínas, preparando a célula para divisão, passa pela intérfase, onde acontece o processo de duplicação do DNA, passa por G2, onde acontece mais produção de proteínas, tem pontos de reparagem aqui do DNA, tem pontos de reparagem aqui, entre G1 e S tem reparação, entre S e G2 tem reparação, para poder possibilitar que a célula se divida. Caso a célula chegue no momento em que, nossa, tem que parar as divisões, a quantidade de células que tem já é o suficiente, essa célula pode entrar numa fase chamada de G0, que é quando ela não se divide mais, ou para temporariamente, podendo voltar depois para G1. No caso de uma célula cancerígena, ela perde esse controle. Esse fator que poderia inibir um processo de mitose não existe. Então ela tem insensibilidade, ela acaba tendo insensibilidade a esses inibidores. Olha só. E grande parte desses inibidores são o que nós chamamos de oncogenes. Oncogenes são genes que normalmente estão envolvidos na proliferação celular. No estado normal, destinam-se a protocongênese nativos.
Se sofrerem mutações que aumentam a sua atividade, transformam-se em oncogêneses e aumentam a proliferação celular. Então, protocongênese é a forma inativa, oncogênese é a forma ativa daquele gene. Um clássico exemplo aqui é na questão de mutações que envolvem a proteína P53. Olha só, a proteína P53 é uma proteína supressora de câncer. Isso porque, graças à proteína P53, ocorre a ativação de outra proteína, que essa, por sua vez, impossibilita que a célula siga com o processo de divisão, uma vez que aconteceu alguma lesão no DNA. Tome nota, 75% dos cânceres, o gene P53 está mutado. Então, olha só aqui, olha para essa imagem aqui. Eu tenho aqui uma lesão celular. Essa lesão celular, ela promoveu a ativação da P53. Opa, alguma coisa deu errado. Então, eu tinha lá P53 inativa. Graças à lesão celular, estimulou a ativação da P53. A P53 ativada, ela ativa e acaba se ligando e atuando na produção. Ela acaba se ligando ao gene P21 para poder transcrever a proteína P21. Essa proteína P21, ela acaba sendo uma inibidora do processo de divisão celular. Por quê? De forma normal, olha o que acontece. O complexo ciclina, que é o complexo CDK, tá? Ciclina CDK, ele ativo, ele estimula a célula a continuar se dividindo. O DNA está normal, P53 não está parando nada, então o processo segue. Caso aconteça uma lesão no DNA, a proteína P21 se liga ao complexo ciclina CDK, tornando ele inativo e dessa forma impossibilitando que a célula continue com o processo de mitose. Então essa célula aqui provavelmente, numa situação normal, ela vai sofrer um processo de apoptose. Ok? Outro gene importante nesse processo aqui do complexo ciclina CDK é o gene retinoblastoma, tá? O retinoblastoma é outro gene que vai estar participando desse processo de impossibilitar o funcionamento da ciclina CDK. Inclusive tem até um câncer com esse mesmo nome, tá? Aqui que se dá também por conta disso, por conta da desativação desse gene. Olha aqui, ó, a mutação no olho dessa pessoa. Aqui é antes da quimioterapia, aqui é depois da quimioterapia, tá? Tome nota, P53 não é o único gene a iniciar o ciclo celular, o retinoblastoma também. Como você pode perceber aqui nessa imagem, tá? Olha só aqui. Olha só aqui, tá? Aconteceu uma lesão no DNA, como eu havia falado anteriormente, e o DNA acabou, a célula acabou ativando a proteína P53. A proteína P53, ela se liga ao gene produtor da proteína P21, e essa proteína P21, ela vai se ligar ao complexo CDK para impossibilitar que ocorra a continuação do processo de divisão celular. Beleza. Isso aqui poderia acontecer em uma situação normal, tá? Aí aqui eu tenho o complexo ciclina CDK, tá? Que fica inativo por conta da ligação da proteína P21. Só que tem um pequeno detalhe. Para poder também impossibilitar que a célula continue, existe outro receptor importante. Esse outro receptor, ele acaba também servindo para fechar de vez o processo. Espera aí, parou ali por conta da P21. Então a gente tem que parar total. Então aqui eu tenho
a proteína da riboflavina, que está fosfatada, que ela acaba se ligando à ciclina, para possibilitar justamente esse bloqueio do ciclo celular. Esse complexo aqui inativo, a regulação da transcrição acontece e acontece a passagem de G1 para a fase S, numa situação que normalmente acontece. Então, esse gene aqui do retinoblastoma, ele é importante para, em situações de quebra do DNA, ele se ligar a esse complexo 2EF. Numa situação em que o DNA é lesado, se liga aqui, deixando a célula parada. Numa situação inata, numa situação normal, perceba que não está ligado e o processo continua. Provando para vocês que, além do gene P53, outros genes também são fundamentais para que aconteça o bloqueio do processo de reprodução de uma célula, tá? Aqui é só a critério de curiosidade que esse tipo aqui de disfunção celular tanto pode acontecer de uma forma que você acaba tendo isso no decorrer da sua vida, ou pode ser por fatores de predisposição genética, tá? Aqui eu tenho uma forma esporádica, perceba o gameta masculino e o feminino, e na vida da pessoa ela sofreu mutação, e depois sofreu outra mutação, e deu origem a esse retinoblastoma. Numa situação genética, a pessoa, no caso familiar, a pessoa já nasce com esse gene, que no decorrer da vida pode sofrer outro cromossomo pode sofrer mutação. Cada característica é manifestada por 2 genes, por no mínimo 2 genes. Mutação que vai levar ao aparecimento da característica, tá? Então, P53, P21, o gene retinoblastoma são importantes demais para regular o ciclo celular, tá? Isso aqui está envolvido em alguns cânceres de mama e alguns cânceres de pâncreas, ok? Outro dado interessante é que a célula cancerígena tem potencial replicativo ilimitado. Graças a isso aqui está acontecendo, a célula vai continuar se replicando sem parar. É o caso aqui de Henrietta Lacks, onde essa mulher morreu de câncer, tá? Eu expliquei isso aqui em sala, que eu vou ser bem breve. Ela morreu de câncer, pegaram as células dela, cultivaram as células dela e ainda hoje as células dela ainda continuam se dividindo, mostrando para você o potencial ilimitado que essas células possuem. Não é à toa que são células ELA. Ainda hoje são estudadas para conhecer as características de uma célula cancerígena, tá? Outro aspecto importante é que se dá esse potencial ilimitado, são outros controles que existem na célula, onde ela precisa entender que ela está ficando velha. Os telômeros, tá, são regiões nas pontas do cromossomo que possuem genes que implicam dizer que a célula está ficando mais velha. Cada vez que a célula vai se dividindo, esse telômero vai diminuindo de tamanho. Numa situação normal, uma célula ela pode viver 20 dias, 15 dias, 120 dias, até chegar um momento em que o telômero está tão pequeno que a célula reconhece que ela está ficando velha e ela é estimulada a sofrer um processo de apoptose. É o que acontece normalmente com você. Só que numa célula cancerígena, esse telômero ele não diminui de tamanho. Perceba que numa célula normal o telômero diminui de tamanho. Numa célula cancerígena, não. Ah, Patrick, então a célula vai continuar se replicando sem parar. Característica de uma célula cancerígena, que tem seus genes ativos para telomerase, enzima que catalisa a reação para a formação de telômero, tá?
Então, cada vez que a célula vai cada vez mais se dividindo, gente, mais mutação acontece e até a quantidade de cromossomos daquela célula pode mudar. No caso das células de ela já está hoje em dia com mais de 80 cromossomos. Ela se dividiu tanto que a gente nem pode mais chamar de uma célula humana normal, porque uma célula humana normal tem 46 cromossomos, tá? Outro ponto é que a célula cancerígena tem desenvolvimento de angiogênese sustentada. Então, o que seria essa angiogênese? Seria a formação desses vasos. Um detalhe, que a angiogênese pode acontecer em outras partes do corpo, em uma situação fisiológica. No caso do câncer, aqui é patológica, porque vai estar nutrindo um tumor. Então, aqui nós temos fatores de crescimento endotelial, VEGF. O VEGF, ele estimula a produção disso. E é o câncer que estimula isso. O câncer, a célula cancerosa, a neoplasia, o tumor, ele libera esse VEGF. Esse VEGF estimula a formação de novos vasos para poder acontecer a nutrição e a deposição de oxigênio nessas células. Ou seja, tanto o oxigênio quanto os nutrientes irão vir a partir dessa angiogênese. A célula vai ter a condição perfeita para continuar se duplicando, se reproduzindo. Com oxigênio e nutrientes, o tumor cresce e produz mais VEGF. Então células endoteliais em formação produzem PDGE. Então o PDGE, ele acaba aí recepcionando esse agente VEGF para poder possibilitar a formação desse vaso. Eita, Patrick, o negócio aqui realmente é complicado, viu? Então essas células, além de serem ruins, elas ainda vão receber nutriente. Exatamente, tá? Uma curiosidade é que na Grécia, quando estavam estudando a morte de pessoas, que inclusive encontraram câncer, quando abriam o corpo das pessoas, percebiam a formação dessas angiogêneses. Olha isso aqui, ó. Eles observavam esses tumores aqui, ó, cheio de vaso sanguíneo próximo. Então eles observavam isso daqui. Eles acabaram percebendo que isso daqui parecia com um caranguejo. Para quem não sabe, câncer significa caranguejo. E vem justamente dessa observação de um processo de angiogênese. Aqui é o seguinte, tá? As células cancerígenas, por conta dessa angiogênese, olha aqui, ó, tanto a angiogênese quanto a migração, a evasão, a formação de metástases, elas acabam invadindo outros tecidos. Então, célula cancerígena tem capacidade de invadir e metastatizar. Se você parar para analisar aqui, ó, perceba que quando a célula cancerígena ela entra no vaso sanguíneo, as plaquetas protegem essa célula. E essa proteção aqui faz com que células do sistema imune acabem não matando essas células. Então aqui eu tenho uma expansão clonal, formação de angiogênese, subclones metastáticos, adesão e invasão de membrana, passagem através da matriz extracelular, invasão vascular, interação com células linfóides hospedeiras, embolo das células tumorais junto com plaquetas, adesão à membrana, extravasamento, invadindo aqui novos tecidos, deposição metastático, novas angiogênese e o crescimento. Só que isso nem sempre vai acontecer com qualquer tipo de tecido, tá? Células musculares, tecido muscular é mais difícil que isso aqui aconteça. E esse desprendimento aqui se deu de uma célula a outra, se deu por conta do afrouxamento das junções que existem entre as células. Aconteceu a degradação de colágeno que adere às células à membrana basal, e essas células conseguiram se fixar melhor e depois se desprender dessa membrana, podendo invadir outros tecidos por meio do sangue, tá? Dos vasos sanguíneos. Então aqui eu tenho
a disseminação das cavidades corporais, que a metástase pode acontecer através da disseminação hematogênica ou melhor, e a disseminação linfática. São 3 formas que essas células podem atingir outros tecidos, tá? A célula cancerígena tem reprogramação metabólica. Numa situação normal, a glicose entra dentro da célula e vai sofrer o processo de reprodução de respiração celular, que consiste na glicólise, no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. E é tudo numa boa. No caso de uma célula cancerígena, o que vai acontecer é uma glicose aeróbia, uma glicólise que utiliza oxigênio e produz lactato. A célula cancerígena não vai utilizar a mitocôndria e vai produzir muito piruvato. E vai produzir muita lactose, porque o excesso de piruvato vira lactose. Lactato, ou melhor, que lactose vira lactato. E essas células consomem muita glicose. Como só está acontecendo glicólise e a glicólise não produz tanta energia, então ela acaba produzindo muita... Ela acaba, no caso, elaborando muito o processo de glicólise e, consequentemente, consumindo muito oxigênio. Nessa imagem aqui, inclusive, a gente consegue perceber, através de alguns órgãos, tá? Que é a tomografia por emissão de pósitrons, onde é possível perceber órgãos que têm muita glicose. Então, geralmente, a gente pode perceber que nesses órgãos talvez tenha algum problema por conta de alguma neoplasia, uma vez que essas células neoplásicas, essas células cancerígenas, elas utilizam muita glicose. Células cancerígenas têm capacidade de evasão do sistema imune. Se o sistema imune está comprometido, mais células podem sofrer processos de mutação e, consequentemente, gerar neoplasias, tá? Aqui no caso, o vírus da AIDS, onde a presença desse vírus pode sim ser um fator estimulante para o aparecimento de câncer, tá? Aqui tem o sarcoma de Kaposi, que é uma das características que surgem aí a partir do HIV, tá? Olha só. Além disso, existem genes que, se ativados, esse gene ativado gera a formação de um tumor. Enquanto eu falei anteriormente que a desativação de P53 pode levar ao avanço da multiplicação celular, existem genes que, eles ativados, eles vão comprometer o aumento da quantidade de células. Aqui eu tenho a instabilidade genômica com possibilidade de malignidade. Então, genes malignos. Aqui eu tenho o BCR, o BRCA1, o BRCA2, o BRCA2 que está envolvido em câncer de ovário, em câncer de próstata, em câncer de pâncreas, em ductos biliares, estômagos e melanócitos. Ah, Patrick, então peraí. Se eu tenho chance de ativar esses genes para malignidade, então eu posso ter propensão a ter essa doença? Pode, que é justamente o que alguns famosos, já analisando seu material genético, identificando a presença desses genes, acabaram aí evitando que isso passasse para seus futuros descendentes, tá? Então, olha só, com receio de câncer de mama, Angelina Jolie faz cirurgia para retirar os seios. Câncer de mama, entendo que o que é mastectomia feita por ela. Após a mastectomia, ela também retirou os ovários para prevenir o câncer. Justamente porque esse gene ativo, ele pode comprometer esses órgãos, tá? Comprometer essas estruturas. Além disso, a inflamação ela também pode ser um promotor para o desenvolvimento de um câncer, tá? Inflamação promotora de tumor como possibilidade de malignidade. Então, a presença de uma inflamação pode estimular a mutação de alguns genes. Inflamação crônica persistente em resposta a micróbios ou em parte de uma reação autoimune. Aí aqui eu tenho a lista de alguns patógenos
como o H. pylori e a hepatite B e C, bactéria e vírus, que podem sim ser um fator para a possibilidade de inflamação e, consequentemente, uma mutação no material genético que leva aí ao aparecimento de células cancerígenas, tá? Quando ocorre inflamação em resposta a tumores, também pode contribuir para que outras células também sofram processo de mutação. Um detalhe importante é isso daqui, tá, gente? Que talvez até mesmo em sala eu não tenha comentado. Olha só, eu chamo de estroma o seguinte: ativado e agentes promotores de danos de DNA e fatores de crescimento. Então, toda essa região aqui, ó, é o que eu chamo de estroma. O parênquima, ele é constituído de células neoplásicas ou transformadas, continuam a proliferar em microambientes ricos em células inflamatórias e fatores de crescimento. Aí aqui eu tenho um parênquima, olha isso aqui, ó. Células malignas junto com células benignas. É também uma característica de câncer, estroma e parênquima, tá? Que pode vir advindo de um processo de inflamação. Aqui, gente, é o seguinte: se por si eu sei que vários fatores podem ser desencadeados a partir da mutação de uma P53, a partir da disfunção de uma proteína P21, de um gene da retinoblastoma, ou qualquer outra coisa, os alvos terapêuticos são para isso. Exemplo, olha só, inibidores das quinases dependentes de ciclina. Ou seja, isso daqui é para justamente impossibilitar que a célula se reproduza, mesmo estando mesmo estando com mutação. Lembra que eu falei? A célula sofre mutação, os fatores de crescimento dela acabam ficando desativados, a célula vai se reproduzir sem parar. Então, de repente, uma substância que iniba, ou um tipo de tratamento que iniba esse comportamento, onde vai inibir a quinase ciclase CDK de poder estimular a reprodução celular, pode ser uma alternativa terapêutica. Aqui, ó, inibidor de telomerase. Se eu inibo a telomerase, aquela célula cancerígena, ela vai chegar um momento em que ela vai ter que morrer de todo jeito. Fármacos anti-inflamatórios seletivos, que vai promover uma inflamação promotora que pode fazer com que outras células do nosso corpo acabem matando células cancerosas. Então, existem diversos tipos de alvos terapêuticos para poder eliminar uma célula cancerígena, tá? Aqui é um diagnóstico laboratorial, falando para vocês o que eu mencionei com relação a tumor, a neoplasia maligna, ao qual as células são diferentes, tá? Ela tem um poliformismo, são polifórmicas, tem várias formas. Aqui eu tenho a fluxotometria. Fluxocitometria, quase que não saía. Que é quando o feixe de luz ele acaba reconhecendo quais são aquelas células que estão com defeitos, tá? Os detectores que atravessam a luz, os detectores atravessam o equipamento e acabam aqui atingindo essa célula que é diferente, tá? É também aí uma das alternativas para analisar as células cancerígenas, tá? Gente, é isso, tá? Essa aula eu foquei bastante em como acontece esse processo de carcinogênese. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma e me coloco à disposição para ajudar vocês em qualquer dúvida posterior, tá? Um abraço e vejo você por aí. Tchau, tchau.